Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e esta semana eu sou o seu instrutor na Web3 Week, um evento de uma semana onde você vai aprender a construir as suas primeiras aplicações para a Web3. Nesta segunda aula, nós vamos seguir com o projeto que estamos construindo essa semana, configurando uma carteira de criptomoedas, obtendo saldo de teste, fazendo o deploy do nosso smart contract na blockchain com esta carteira e testar ele rodando de fato na blockchain, entendendo muito mais sobre esse tipo de rede durante o processo. Esta é a nossa segunda aula. Para que você consiga fazer ela com sucesso, você deve ter terminado a primeira aula, que foi ao ar na segunda-feira. Nessa primeira aula, nós criamos um smart contract do completo zero, utilizando a linguagem Solidity. E é esse smart contract que nós vamos utilizar na aula de hoje para aprender mais sobre blockchain, fazer deploy, novos testes e por aí vai. Não apenas isso, né? Na primeira aula a gente aprendeu ali os fundamentos da Web3, o que ela é, como que funciona uma aplicação Web3 e estudamos também qual é o projeto que a gente vai construir essa semana. Não adianta pular etapas, tá? Você tem que começar pela primeira aula e depois vir para essa aqui. Até mesmo porque para você poder ganhar o seu certificado de participação do evento, você tem que conseguir as 3 senhas. E a primeira senha foi passada lá na primeira aula. Lembrando que essas aulas são exclusivas para vocês participantes do evento e que elas saem do ar no próximo domingo. Então, o quanto antes você conseguir finalizar as atividades das aulas, melhor, porque você não perde nenhum conteúdo. Eu sei, se é o seu primeiro contato com programação Web3, certamente ela não deve estar te parecendo a coisa mais fácil do mundo, mas também não precisa ser a coisa mais difícil. Eu falo isso porque muitos alunos que têm o primeiro contato ficam se perguntando, será que eu vou conseguir aprender? Será que não é complexo demais para mim? E você não está sozinho, tá? Muitos dos meus alunos já tiveram esse receio no passado, quando se depararam com assuntos mais complexos ou com projetos mais difíceis. E até já pensaram em desistir dos estudos diante de tópicos mais avançados como esses. Felizmente, eles não desistiram. Eu tenho 59 anos, afastada do mercado de informática há mais de 20 anos e resolvi voltar. O professor Luiz Duarte me pescou, literalmente ele me pescou. Ele teve a atenção e o cuidado de conversar comigo e me chamar, olha, vem fazer nosso curso. E eu achei praticamente impossível e eu me surpreendi. Então eu achei fantástico, eu só tenho que agradecer. Como eu já brinquei com eles, não vale um vídeo, vale um longa-metragem, né? Eu me sinto assim orgulhosa de conhecê-los e de fazer parte desse time, dessa equipe. Muito obrigada. Só que eu gastei muito dinheiro e não aprendi muita coisa. O pessoal enrola muito. Se eu tivesse achado um curso que nem esse seu aí, nossa, já tava decolando já, mas eu perdi muito tempo. Cheguei a ficar até cansado, sabia? Eu fiz tanto cursinho que não levava a lugar nenhum, que eu falei, eu vou desanimar, vou desistir, deixa isso pra lá. Eu tô feliz porque eu sei que se eu sentar e falar assim, agora eu vou fazer. Aí o que eu precisar tem uma aula do que fazer. E isso deixa eu contente pra caramba. Por exemplo, eu sou autista, então dificilmente eu consigo aprender com o professor dando aula. Só que a didática que tu passa ali, eu consigo relacionar as coisas e aprendo muito rápido. Aí apareceu uma proposta para trabalhar. Eu não tinha conhecimento. Peguei e fiz o curso. Então, assim, a curva de aprendizagem foi muito rápida, né? Foi para trabalhar numa empresa alemã remotamente, que era o que eu queria, né? Eu queria trabalhar remoto, eu não queria mais ficar... Eu tenho barba branca, então eu sou meio limitado em querer aprender novas coisas, porque já tem muita coisa para fazer. Aí eu vi o teu curso e disse, cara, vamos ver o que ele vai fazer. Mas é um negócio que vale a pena. A gente vive disso hoje. E me ajudou, tu não faz ideia. Independente desses depoimentos que provam que é possível sim você aprender, independente da sua idade, do seu gênero, da sua região, das dificuldades pelas quais você está passando, é fato que se você encontra um nicho, um tipo de projeto ou tecnologia que te agrada mais, o aprendizado se torna muito mais prazeroso. Web3, blockchain, cripto são oportunidades gigantescas de carreira, de negócios. E se você se interessa por esses assuntos, tenho a certeza que vai ser muito mais bacana estudar programação através deles, para ter resultados com eles.
E esse é o melhor momento para isso, porque nós estamos com uma janela de oportunidade ímpar no mercado, que é essa revolução de Web3 começando. Se você estudar a curva de difusão da inovação, você vai entender que nós estamos no early stage. O melhor momento de entrar neste mercado é agora, porque quando ele romper o abismo e se tornar mainstream, aí a concorrência já vai estar lá nas alturas. Talvez esse rompimento aconteça no próximo bull run, talvez demore um pouco mais, mas o fato, o concreto, é que as oportunidades elas estão aparecendo o tempo todo, a demanda vem crescendo ano após ano e o mercado está demandando mais profissionais Web3 do que nós temos disponível para trabalhar nos projetos. Dá uma olhada nessas vagas aqui que eu vou colocar na tela do site web3.career. São vagas aí em 90% dos casos remotas, ganhando em dólar. E apesar da maioria das vagas ser para profissionais plenos, aí ganhando na faixa de $100 mil anuais, como a demanda está muito maior do que a oferta de profissionais, não raro você consegue entrar nesse mercado com um conhecimento júnior de Web3, mas se você tiver um conhecimento prévio em outras tecnologias web tradicionais. Isso porque o Web3 hoje é um mercado com menos concorrência. É aquela coisa, né? Em terra de cego, quem tem um olho se torna o rei, né? E isso eu tô falando sobre a parte mais óbvia, que é você trabalhar para alguém, para uma empresa, como profissional Web3. Mas o Web3 também é um oceano azul de possibilidades para empreendedores, principalmente na área de finanças descentralizadas, ou DeFi, criando protocolos financeiros, marketplaces, economias em jogos, bots para corretoras, as próprias corretoras, redes sociais descentralizadas. Repare que eu estou falando de aplicações que já existem hoje na web tradicional, mas que na Web3 elas estão apenas surgindo agora. Isso quer dizer que nos próximos anos devem surgir os próximos Zuckerbergs, Musks, Gates, Jobs, mas do mundo Web3. Pense nessa oportunidade como uma viagem no tempo de volta para o início dos anos 2000, quando a web estava começando a explodir e se criou, né, os grandes softwares como serviço, as grandes plataformas sociais, as empresas que hoje são as Big Techs. É isso que está começando agora no mundo Web3. E mesmo que você não venha a trabalhar em projetos Web3 exclusivamente, existe toda uma necessidade de adequação, de integração das plataformas web tradicionais para o mundo Web3. É banco oferecendo cripto, é rede social se integrando com NFT, são os fundos tokenizando ativos. Para você ter uma ideia, neste momento existem mais de 100 países no mundo com projetos de blockchain para suas economias. Então é como se cada país estivesse criando a sua própria blockchain com a sua criptomoeda lastreada na moeda fiduciária do país para fornecer serviços para os cidadãos. Como assim, Luiz? A gente vai ter mais de uma blockchain? Eu acho que essa é a primeira vez que eu falo para você que existem várias blockchains, certo? Blockchain é um conceito. Existem várias implementações diferentes deste conceito. Por exemplo, nós temos a blockchain do Bitcoin, que é a maior do mundo. No entanto, geralmente quando a gente fala em trabalhar com blockchain, a gente fala em trabalhar com a Ethereum. Não apenas a rede Ethereum em si, da criptomoeda Ether, mas com o padrão criado por essa rede e seguido aí por mais de 80% do mercado. Então essa é a parte boa. Apesar de existirem vários fabricantes de blockchain diferentes, mais de 80% deles você consegue trabalhar utilizando o mesmo padrão de smart contract que eu lhe mostrei na aula 1. Talvez você já tenha ouvido falar BNB Chain, Avalanche, Polygon, Tron. São apenas alguns nomes de blockchains compatíveis com esse padrão. Para tornar isso tudo mais claro, mais palpável, nós vamos agora utilizar de fato uma blockchain, vamos sair ali do sandbox do Remix, vamos colocar o nosso smart contract numa blockchain real e vamos interagir com ela utilizando uma carteira de criptomoedas. Beleza? Então agora eu vou compartilhar com você a minha tela, porque a nossa primeira missão é criar uma carteira para a gente, depois a gente tem que colocar fundos nela, fazer deploy do nosso contrato na blockchain e testar ele rodando na blockchain. Então, vamos em frente que a gente tem bastante trabalho.
Revisando rapidamente aqui o diagrama que representa uma aplicação Web3 tradicional. Na lição passada, nós fizemos esta etapa aqui, ó. Nós construímos o Smart Contract em Solidity, que deve ser colocado na blockchain, para que ele possa interagir, salvando os dados na blockchain, recuperando os dados da blockchain. Já vou explicar melhor isso. O importante é você entender agora que o seu Smart Contract ele deve estar em alguma blockchain pública para que ele possa ser acessado por alguma aplicação Web3 de front. Mas voltando ao tema central aqui. Como que funciona essa execução do Smart Contract pela blockchain? A blockchain é como se fosse um grande banco de dados que, ao invés de ficar todo numa única máquina, ele fica replicado em milhares ou até milhões de máquinas pelo mundo, que são os nós daquela blockchain. Qualquer um desses nós tem uma réplica desse banco. Então, os dados que a gente está salvando ali do nosso projeto Web3, eles ficam salvos no disco rígido de todas as máquinas que fazem parte da mesma rede blockchain. Claro que eu simplifiquei bastante aqui, né? Além de ser um banco de dados, a blockchain permite execução de comandos, de scripts. Existem 3 tipos de comandos ou operações que você pode realizar. O mais simples é o que a gente chama de call, que é uma operação de leitura. Imagina que você quer ver o saldo de uma carteira na blockchain. Você manda uma call com o comando de ver saldo e a blockchain te devolve o saldo, né, a informação que você deseja. O segundo tipo de comando é o comando de escrita, que a gente chama de transação. Imagine que você quer, por exemplo, enviar fundos para alguém. Você manda este comando, você vai pagar uma taxa para a execução desse comando. A todos os comandos de escrita você deve pagar taxas. O custo dessa taxa ele é proporcional à complexidade do comando, do processamento daquele comando e também dos bytes envolvidos aí no processo. Mas isso já envolve o terceiro tipo de comando, que são as operações com smart contracts. Ao invés de fazer uma call ou uma transaction diretamente para a blockchain, eu posso dizer para a blockchain que eu quero que este comando seja interpretado, seja processado por um smart contract específico que alguém fez o deploy anteriormente. Ao invés de ver o saldo da blockchain, eu posso mandar uma call para ver uma variável de estado em um smart contract. Ao invés de eu mandar fazer uma operação de escrita geral na blockchain, eu posso mandar fazer uma operação de escrita dentro de uma variável de estado de um smart contract. Então, ao invés de mandar calls e transactions diretamente para a blockchain, você pode mandar com um endereço de smart contract associado. Aí, o nó da blockchain que receber essa solicitação, ele vai ver, o Luiz quer usar o smart contract XYZ. Vai carregar os bytes desse smart contract. Utilizando um software chamado EVM, ele vai executar o seu comando com esses códigos binários nessa máquina virtual e devolver o resultado. Então, esses são os 3 tipos, né, de operações que a gente faz na blockchain, sendo que aqui no nosso caso, a gente vai executar uma operação de escrita para fazer o deploy do contrato. E uma vez feito o deploy, a gente vai realizar operações de leitura e de escrita direcionadas para o nosso smart contract na blockchain. Vai ficar bem mais claro a gente fazendo isso na prática, mas é interessante a gente ter esse overview primeiro. Então, como a gente quer fazer agora um deploy do nosso contrato na blockchain, nós precisamos ter fundos para pagar essas taxas. Não apenas isso, nós precisamos ter um software de carteira, que é justamente o tipo de software que realiza pagamento para blockchain. Existem aí vários softwares de carteira no mercado, mas eu vou recomendar que a gente utilize a MetaMask. A MetaMask é o software de carteira cripto mais popular do mundo atualmente. O principal motivo da popularidade da MetaMask é que ela é muito prática. Ela é uma extensão para navegadores como Google Chrome, Firefox, Edge e outros. O primeiro passo é acessar o site metamask.io no navegador que você está utilizando como principal. Aqui eu estou acessando no Firefox porque eu já tenho a MetaMask instalada no Chrome e eu quero fazer o passo a passo completo com vocês do zero. Você vai clicar aqui no botão central de Get Started. Ele vai levar você para a página de download. Aí você vai escolher o seu navegador, no meu caso aqui o Firefox. Ele vai te levar para a loja de extensões do seu navegador. Você vai clicar lá no botão de instalar. Confirma a instalação. E vai ser aberto o assistente de configuração da MetaMask. A primeira pergunta é se você quer compartilhar dados para melhorar o desenvolvimento da MetaMask com mais informações. Fica aí a seu critério, ok? Você vai avançar. Se é seu primeiro uso, você vai usar a opção criar uma nova carteira. Ou se você já tinha MetaMask antes, você vai poder importar uma carteira já existente. Aí você vai precisar ter as informações secretas dela.
Nosso caso é a criação de uma nova carteira e você vai ter que se autenticar com uma das duas opções aqui, ou com o Google ou com a Apple. Depois de autenticado, você vai criar uma senha de acesso aí da sua carteira. Confirme a sua senha. Aqui tem uma sugestão para instalar o aplicativo no telefone, vamos ignorar. E sua carteira está pronta, concluído. Surgiu uma propaganda aqui, deixa eu fechar. Tá aqui, ó. Carteira novinha, zerada de saldo. Por padrão, ela vem com uma conta. Você pode adicionar mais contas aqui para separar aí os seus fundos, trabalhar com redes diferentes, etc. E falando em redes, por padrão, ela vem configurada aí com algumas redes que talvez você conheça. Precisando de alguma rede adicional, você clica aqui em Custom e Add Custom Network. Aí você preenche com os dados da sua rede e ela vai estar disponível na sua carteira também. Por padrão, a MetaMask vem configurada para as redes de produção apenas, ok? Então, se você for utilizar ela para desenvolvimento, convém você adicionar aí as redes de teste que você deseja utilizar. Outra tarefa que, se você estiver utilizando a MetaMask para desenvolvimento, você vai precisar fazer é obter fundos de teste. Para obter fundos de teste, você vai precisar acessar um Faucet. Faucets são sites que fornecem justamente moedas de teste. Se você estiver fazendo um curso comigo, você pode utilizar o meu Faucet em faucet.luistools.com.br. Eu forneço 3 tipos de moedas diferentes para os meus alunos, todas elas moedas de teste, ok? Mas como é que você utiliza o meu Faucet? Você seleciona a moeda que você deseja. Neste exemplo aqui, eu vou recomendar que você escolha BNB. Você vai colocar o seu e-mail de aluno que você usou no cadastro do curso, vai marcar o CAPTCHA, resolve o desafio, clique em obter BNB. Vai abrir a sua carteira, pedindo autorização para o site se conectar nela. Clique em conectar. Na sequência, ele vai pedir para adicionar a rede BNB Chain Testnet na sua carteira, se você ainda não tiver feito isso, porque para receber BNB tem que ter essa rede na sua carteira. Confirma. E aí, por último, ele vai pedir para assinar a requisição de fundos de teste. Confirme também. E pronto. Uma quantia de BNB de teste vai ser enviado para sua carteira em alguns segundos. Se você voltar na sua carteira, com a rede BNB Chain Testnet selecionada aqui na aba Tokens, você vai ter o token de teste de BNB e a quantia que você recebeu do Faucet vai estar aparecendo aqui. Você pode repetir esse processo no meu Faucet a cada 24 horas. Caso você tenha qualquer problema, qualquer erro, me chame nos comentários abaixo aqui do vídeo, informando o endereço público da sua carteira. Para pegar o endereço, você vem aqui em Account 1, clica nas reticências, Addresses e copia o primeiro endereço aqui, que é o seu endereço Ethereum. Ou, se preferir, me envie um e-mail para contato@luistools.com.br que eu te ajudo por lá também. Agora que você tem a sua MetaMask configurada para BNB Chain Testnet e também com saldo, né, de TBNB, que é o BNB de teste, podemos voltar ao Remix. Agora vamos voltar ao Remix para fazer um novo deploy, só que na blockchain usando a nossa carteira. Eu criei aquela carteira com você no Firefox só para fins de exemplo, porque eu já tenho aqui, na verdade, minha carteira no Chrome e é ela que eu vou usar no deploy, perfeito? Então aqui, primeiro passo, sempre você fazer uma nova compilação para garantir que está tudo ok. Depois você vai na aba de Deploy e Run Transactions, exclui todos os deploys, perfeito? E aqui em cima, em Environment, em vez de Remix VM, você vai selecionar a opção Injected Provider MetaMask. A primeira vez que você fizer isso, a sua MetaMask vai pipocar aqui e você vai ter que confirmar o acesso do Remix a ela. Esse acesso é somente de leitura, então não precisa ficar preocupado. Qualquer coisa que envolva consumo de saldo, a MetaMask vai pular e você vai confirmar ou não. Em alguns raros casos, o Remix não identifica a sua MetaMask do navegador automaticamente. Às vezes você tem que fazer um refresh aqui no navegador para ele identificar. Certifique-se de que aqui embaixo do Environment está o nome da blockchain correta, BNB Smart Chain Testnet, mas principalmente o código 97. Se o seu Remix se conectar na rede errada, você pode ajustar isso indo aqui na sua MetaMask, no ícone do Remix, que ficou aqui no canto superior direito, Manage Permissions, aqui na parte de redes, você clica em Editar, e aí você vai desmarcar todas as redes e vai marcar somente a rede que nós vamos usar, que é a BNB Chain Testnet. Update, e aí deve aparecer corretamente o código 97 aqui, mostrando que está conectado na rede correta. Então, beleza. O que muda agora?
Primeiro ponto que muda é que as suas contas aqui são as contas da sua MetaMask. E o saldo que está aqui é o saldo da sua MetaMask. Então, tudo que você fizer, incluindo o próprio deploy, vai consumir recursos da sua carteira. Então, antes, a gente fazia o Remix se comunicar com uma VM de teste do Remix. Agora, a gente vai fazer o Remix se comunicar com a MetaMask e a MetaMask vai se comunicar com a blockchain de fato. Não é mais uma VM de teste apenas. Claro, ainda é uma blockchain testnet? Mas o funcionamento é o mesmo da blockchain real. Então, vamos clicar aqui em Deploy, apenas certifique-se de o contrato correto estar marcado aqui em cima. Isso vai acionar a sua MetaMask, porque é uma transação. Transações envolvem custos, então você vai confirmar ou não o deploy. E aí você pode acompanhar o deploy aqui pelo terminal ou também pela própria MetaMask. Diminuiu já o meu saldo porque acabou o deploy. Então tá aqui, foi feita uma operação de deploy de contrato, que foi confirmada. E aqui embaixo também aparece, que a transação foi finalizada com sucesso. Da mesma forma que os deploys de teste apareciam aqui embaixo, e você podia testar eles, também aparece o nosso deploy da blockchain aqui também. Da mesma forma. Mas será que realmente o deploy aconteceu? Será que não é apenas uma simulação como a gente já vinha fazendo? Bom, isso é bem fácil da gente tirar a prova. Só você copiar aqui o endereço do seu contrato. Você vai de novo no site testnet.bscscam.com, cola o endereço do contrato lá, e essa aqui é a página do contrato. Então, de fato, executou a transação de criação do contrato na blockchain da BSC. Se eu clicar aqui no hash transação, eu vou ver todos os detalhes da transação, o hash dela, se ela teve sucesso ou não, em qual bloco ela foi registrada, qual ação foi chamada por qual conta, qual conta então chamou a criação do contrato, qual o endereço do contrato que foi criado, valor enviado junto à transação, taxa da transação, esse é o valor equivalente em dólar, e o preço do gas, que é o preço da taxa, por unidade de taxa. Então, sim, tudo indica que o nosso contrato agora reside na blockchain, certo? Ele está lá disponível para ser utilizado. Então, a gente pode voltar a fazer nossos testes pelo Remix, só que agora com este novo deploy do contrato que está lá na blockchain. Então, por exemplo, eu consigo ver que a votação atual é a 0. Então, vamos criar uma votação. Lembrando que aqui eu tenho que estar conectado com a conta Owner, com a mesma conta que eu fiz o deploy, ok? Então, vamos adicionar uma votação. Vai ser Luiz, Mônica, 86.400 segundos de prazo de votação. Vou adicionar a votação. Como é uma operação de escrita, a MetaMask vai pedir a minha confirmação. Então, para que eu possa adicionar essa votação, eu vou ter que pagar essa taxa aqui. Então, vamos confirmar. Posso acompanhar aqui por baixo. Já foi aceita a minha transação. Isso também aparece na aba de atividades aqui do MetaMask. Se eu clicar em cima dessa transação, inclusive, eu vejo mais detalhes. E eu tenho aqui um View on Block Explorer, que eu clico aqui, ele já me abre o testnet.bscscam.com na página de detalhes daquela transação específica. Então, a transação aconteceu 23 segundos atrás, desta conta, para este contrato. E se eu voltar na página do contrato, só clicar aqui no endereço do contrato de novo, eu vou ver que teve mais uma transação, o que mostra que, de fato, as nossas operações estão todas indo parar na blockchain. Vamos adicionar aqui, por exemplo, um voto. Então, minha escolha vai ser 1, ou até posso botar um voto inválido para você ver como é que funciona isso. Clico em Add Vote, e aí note que o Remix me dá um aviso de falha na estimativa de gas. Por quê? Antes de executar a transação de fato, existe uma simulação da transação para fazer a estimativa de custos, que é a que a gente vê lá, que eu mencionei algumas vezes. E aqui na etapa de estimativa, ele já viu que vai dar ruim, que a gente vai ter um erro na transação. E daí o ideal é você já cancelar, porque não vai para frente. E quando uma transação não vai para frente, você paga as taxas proporcionais ao que ela executou até dar o erro. Então não é legal, você gastar, mesmo que seja pouca taxa, você gastar com uma operação que vai dar erro, Olha, aqui ele dá inclusive a razão do erro, invalid choice. Vamos adicionar então um voto válido, 1, add vote. Como é uma transação, vai abrir a MetaMask. Então está custando em torno de 30 centavos de dólar para fazer um voto, confirmar. Depois de um tempo, transação aceita. Se eu vier aqui em Votings, coloco o número 0, clico em Votings, você vai ver que não vai abrir a MetaMask. Por quê? Porque Votings é uma operação de leitura. E operações de leitura não incorrem em taxas.
Essas taxas que a gente paga em operações de escrita são para remunerar os mineradores que mantêm a rede ativa. São as pessoas que usam dos seus computadores como nós para a blockchain. Então, cada uma dessas pessoas tem uma cópia da blockchain, elas podem receber as solicitações de execução de contratos e as taxas servem para pagar pelos serviços dessas pessoas. Agora, quando são operações de leitura, são operações muito mais leves, né, que não consomem tanto recurso da rede, elas são gratuitas. Então, você vai ver que não pipoca a MetaMask aqui quando a gente chama uma operação de leitura, somente quando a gente chama operações de escrita. Essas operações de escrita, inclusive, né, o custo delas é proporcional ao processamento e ao espaço consumidos por elas. Então, está aqui o meu voto registrado para o Luiz. E se tentar adicionar um voto repetido, vai dar aquela mensagem de erro, né, avisando, olha, essa transação que está tentando fazer vai dar erro. Daí é bom a gente cancelar e aparece aqui a mensagem de erro para a gente, dizendo aí que eu já votei nesta votação. Então, esse funcionamento que você está vendo aqui já é o funcionamento real, é o mesmo funcionamento de produção. Porque aquela blockchain que a gente está utilizando, ela é uma cópia de produção. E aí você pode estar pensando, se perguntando agora, mas será que faz sentido aplicações onde os usuários têm que pagar para utilizar? Bem, isso varia conforme o tipo de aplicação. Existem alguns nichos de mercado, como os nichos financeiros, de jogos, alguns tipos de serviços, em que é natural que hoje já são cobradas taxas pela utilização desses serviços. Um cartório físico, por exemplo, cobra taxas para reconhecimento de firma, escrituras, entre outros. Então, se você criar uma aplicação de registros baseada em blockchain, nada mais natural que você cobre taxas também. Então, vai variar muito conforme a natureza da aplicação. Numa aplicação de votação do Big Brother, será que as pessoas pagariam as taxas para poder votar, né, em favor dos seus participantes? Se fosse uma taxa bem baixa, talvez sim. Ou outra alternativa é o próprio mantenedor do contrato, de alguma forma, subsidiar ou cobrir os gastos dessas taxas. Tem várias técnicas para isso. Mas eu não quero entrar nesses detalhes porque envolve mais modelo de negócio do que exatamente a parte técnica, que é o meu foco aqui com você. O mais importante para esse momento é que você entenda que operações de escrita vão ser cobradas taxas do usuário. Operações de leitura, não. Um outro ponto também que vale a pena ser citado é que diferentes blockchains possuem diferentes taxas também. Essa blockchain da Binance que a gente está utilizando, eu diria que é um meio termo. E por fim, nosso contrato, do jeito que está, ele já está pronto para uso. Você, através do Remix, já está utilizando o contrato e as suas funcionalidades de fato. Para alguns tipos de aplicações, esse estágio que a gente chegou já é o suficiente. Porque muitas vezes a gente trabalha em contratos que vão ser integrados por outras aplicações. Outras empresas e aplicações vão consumir este contrato. Isso é perfeitamente possível. Agora, se a sua aplicação é para o usuário final, que é o nosso caso aqui, desse jeito não serve, correto? Porque o usuário final não vai querer utilizar o Remix para poder votar, por exemplo. Ele vai querer usar um site, uma interface mais amigável, uma usabilidade melhor, correto? Então, isso nos leva à terceira e última etapa de construção do nosso projeto, que é a parte de front-end, que é o que a gente chama de DApp, né, de aplicação descentralizada. Uma aplicação que você usa a partir de um navegador ou de um aplicativo e que ela se comunica com a blockchain, ao invés de se comunicar com um único servidor central. Então, vamos falar agora sobre o front-end da nossa aplicação Web3. Vamos começar, então, o trabalho de front-end do nosso DApp. O que é um DApp? DApp é uma aplicação descentralizada. É uma aplicação que conversa com a blockchain. A gente diz descentralizada porque qualquer nó da blockchain pode atender às requisições da nossa aplicação. Enfim, isso vai ficar mais claro aí conforme a gente for fazendo a prática de codificação. A parte de front-end, ela demanda um esforço considerável, então a gente vai fazer ela em 2 pedaços. A gente começa nessa lição e vai terminar e implementar as principais funcionalidades somente na próxima lição. Para fazer a aplicação de front-end, você pode utilizar qualquer tecnologia de front-end que você conheça. Aqui eu vou utilizar com você React, que é a principal tecnologia de front-end para aplicações Web3 atualmente. Possui como dependência uma outra tecnologia chamada Node.js. Então, antes de criar o projeto, acesse nodejs.org, baixe a versão LTS e instale ela só avançando até o final. Outro software que você vai precisar instalar é o Visual Studio Code, que é o editor de código para projetos JavaScript mais utilizado.
Você vai acessar o site oficial, code.visualstudio.com, vou deixar o link aqui embaixo, e logo de cara vai ter o botão para download para o seu sistema operacional, ok? Você vai baixar e executar o instalador, avançando até o final, não tem nenhuma configuração. E aí, com o Visual Studio Code aberto, você vai no menu Terminal, New Terminal, e neste terminal você consegue ver se o Node está corretamente instalado, com o comando Node, espaço, "-v". Qualquer versão acima da 22 vai ser o suficiente aí para a gente. Agora, com o comando CD, você vai navegar até alguma pasta do seu sistema operacional onde você queira salvar o projeto. Por exemplo, eu vou navegar aqui até a pasta Desktop, vou salvar meu projeto lá. E aí, para gerar um projeto React, tem diversas maneiras atualmente no mercado. E tem uma em específico que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui, que é um front-end Web3, que é com o WAGMI. O WAGMI ele é uma biblioteca para React.js para facilitar a integração do seu front-end com carteira cripto, com o smart contract, com a blockchain em geral. E ele possui um utilitário que já gera o projeto para a gente devidamente configurado, o que faz a gente ganhar bastante tempo. Então, como é que a gente utiliza ele? Na pasta onde você quer criar o seu projeto, você vai usar o comando npm espaço create espaço wagmi, W-A-G-M-I, @latest, para ele usar a última versão. Aí vai executar o utilitário e a primeira coisa que ele pergunta é o nome do projeto. Eu vou chamar de DEP. Depois ele pede para você escolher um framework, uma estrutura geral para o projeto. O WAGMI tem suporte a React, a Vue e Vanilla.js. Eu vou trabalhar aqui com React, que é a primeira opção. Depois ele pede para você escolher uma variante de React, tem o Vite e o Next. Eu vou escolher o primeiro, que é o Vite, e tá pronto. Ele criou a estrutura, né, a pasta e os arquivos iniciais do nosso projeto. Agora ele diz para a gente o que a gente deve fazer, ó, fazer cd dep npm install. Isso vai fazer com que ele baixe e instale todas as dependências para o nosso projeto conseguir executar. E npm run dev para ele executar. Aí ele vai estar rodando, ó, nesse caminho aqui, localhost 5173. Você vai copiar esse endereço e vai abrir no seu navegador. Você vai ver essa tela aqui, que é apenas um teste de conexão com a carteira. Talvez a sua esteja assim, ó, desconectada, certo? Esse aqui é um exemplo de integração do front-end com a carteira cripto. Se você clicar aqui no botão MetaMask, ele vai ativar a sua MetaMask e você vai poder autorizar, né, que esse site se conecte na sua carteira, só clicando aqui em conectar. Perfeito? Então tá aqui, se apareceu o Chain ID 97, quer dizer que tá a rede certa, que é a BNB Chain Testnet, e o endereço da sua carteira principal. Agora vamos abrir o projeto, porque a gente vai ter que customizar ele, a gente não vai ficar nessa tela aqui, né? Vamos voltar para o VS Code, você vai aqui na opção Open, vou entrar no desktop, no projeto DEP, abrir. Agora eu estou com o Visual Studio Code com o nosso projeto de DEP aberto. Aqui na esquerda tem o explorador de arquivos e pastas, note que ele gerou um monte de coisas para a gente automaticamente. Aqui no centro vai abrir o arquivo que eu tiver selecionado. E aqui na direita é o agente de IA do GitHub Copilot, que é a IA integrada ao Visual Studio Code. Para você aí, provavelmente ela vai estar pedindo que você faça login. É gratuito, basta você se autenticar com uma das opções que ele vai te dar e você vai ter um agente de IA para te ajudar na codificação. Você pode pedir para ele fazer coisas para você aqui e mesmo durante a codificação no arquivo principal, ele vai te dando sugestões também. Super recomendo que você faça a autenticação e habilite ele, ok? Vou fechar aqui essa janela para a gente se focar aqui no projeto em si. Aquela tela que você viu no navegador, ela fica aqui em src apptsx. É esse arquivo aqui que você viu lá. A extensão tsx quer dizer que esse arquivo ele mistura TypeScript com XHTML. Se você não conhece TypeScript, mas conhece ao menos JavaScript, você vai se sentir em casa, porque o TypeScript é uma variação do JavaScript, é um superset. Basicamente, cada página começa com as importações, depois tem a função principal da página de renderização, as variáveis e subfunções da página, e no return você vai jogar o HTML que você quer que seja renderizado. Em determinados pontos do HTML, se você quiser jogar algum JavaScript dentro, você coloca ele entre chaves, que nem está mostrando aqui. Então, reparem como é bem parecido com PHP, ASP,
JSP e outras tecnologias web. Se você não tem experiência nenhuma com web, nada, nunca ouviu falar de HTML na sua vida, no canal Luiz Tools tem uma playlist de front-end para iniciantes, que vai te ensinar o básico, né, de como é que você cria páginas com HTML, com CSS para o estilo, com JavaScript e comportamentos dinâmicos. Tem tudo lá no canal, recomendo que você faça essa playlist para conseguir personalizar mais facilmente as suas páginas conforme a sua vontade. Claro, eu vou fazer aqui com você passo a passo, então você vai chegar no mesmo resultado que o meu, mas depois, para você poder explorar mais, precisa ter o conhecimento. Nós vamos ter no nosso projeto 2 telas. Uma tela de login, de autenticação, e outra tela de votação. Essa minha tela aqui, app, ela vai ser a central que vai chavear para a aparência de login ou para a aparência de votação. Então eu vou criar aqui um outro arquivo, que vai ser o login.tsx, e tudo que está aqui no app, eu vou transplantar para ele. Perfeito? Aí eu vou criar também um outro arquivo, que vai ser o vote.tsx, e ele vai ter o seguinte conteúdo: export default function vote, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aí dentro, você pode colocar o que a IA aqui está me sugerindo, return div vote page. Só ter uma div informando que está na página de votação. Então eu tenho 2 telas, login e vote. Lá no app, nós vamos modificar ele para que ele fique com export default function app, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aí aqui eu quero exibir ou a tela de login ou a tela de votação. Mas baseado no quê? Baseado se o usuário já está conectado com a carteira dele ou não. Então, se ele não está conectado, eu vou jogar ele para login, senão eu jogo ele para votação. Vou retornar aqui primeiro a tela de login. Como é que a gente faz isso? A gente usa uma tag com o mesmo nome da tela que a gente quer renderizar. Só que para que isso funcione, a gente tem que importar a tela aqui no topo. Então, import login from login. Então, aqui é ./login, porque está na mesma pasta. Os 2 arquivos estão na mesma pasta, eu uso ./. Salvei. Terminal, new terminal novamente. npm run dev para rodar o nosso projeto. Como eu abri ele no Visual Studio Code, ele acabou caindo temporariamente. E uma vez que ele esteja rodando de novo, eu posso ir lá no navegador e atualizar. Então, continua mostrando a mesma tela que a gente tinha antes, porque ele está renderizando o app e o app está mandando renderizar login, certo? Então, continua igual. Vou desconectar aqui e agora eu vou fazer a lógica de renderizar um ou outro. Para isso, eu preciso saber se a carteira do usuário está conectada. Para saber se a carteira do usuário está conectada, eu vou utilizar a biblioteca WAGME, que eu mencionei antes, que é uma biblioteca para facilitar o nosso trabalho com as funcionalidades Web3. Então, eu vou importar aqui no topo uma função chamada useConnection da biblioteca WAGME. Como é que eu uso essa função aqui? Essa função, a própria IA já está me sugerindo. Para aceitar uma sugestão da IA, eu uso tab, ou você pode simplesmente digitar tudo manualmente. Const connection recebe o retorno de useConnection. Assim eu pego informações da conexão da minha página com a carteira cripto. E aí aqui no return, em vez de renderizar o login diretamente, eu vou abrir parênteses, vou abrir uma tag vazia, que a gente chama de React Fragment, e dentro dela eu quero colocar uma lógica JavaScript. Para colocar lógica JavaScript, eu preciso abrir chaves. Aí eu vou usar, por exemplo, a variável connection que a gente pegou ali em cima. Se o status dela tiver igual a connected, ou seja, o status da conexão é conectado, então, eu uso interrogação para isso, eu vou renderizar a página Vote, se ela já está conectada. Se não, eu vou renderizar a página login. Página Vote eu tenho que importar aqui em cima também. Então, import Vote from ./vote. Então, agora eu tenho um chaveamento entre a tela de login e a tela de votação. Se eu salvar, voltar lá na nossa página, ó, eu estou desconectado, estou na tela de login, certo? Se eu conectar, olha que interessante, eu vou conectar, fui redirecionado para a tela de votação. Não é exatamente um redirecionamento, na verdade é uma renderização condicional.
renderizou ou um formulário ou outro formulário, mas já está funcionando aqui para a gente. Se você precisar para os seus testes desconectar manualmente, você pode ir lá na MetaMask, clica aqui no ícone do site conectado, Manage Permissions, desconectar. Confirma, ele vai voltar para a tela de login, porque o usuário não está mais conectado. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que voltar para a tela de login, porque a gente vai construir a tela de login primeiro, antes da tela de votação. Também pensando em facilitar a estilização da tela de login, nós vamos trabalhar com o Bootstrap. O que é o Bootstrap? Ele é uma biblioteca de estilos e componentes para a web em geral. Facilita bastante para a gente conseguir construir interfaces mais agradáveis. Se você vier aqui em Download, você vai ver que tem várias opções de como usar o Bootstrap no seu projeto. Eu vou mostrar um jeito. Você vai vir aqui em CDN, vai copiar o endereço desse primeiro link, que é o do bootstrap.min.css, abre no navegador, copia todo esse conteúdo, vai no seu projeto, aqui nesse arquivo index.css e substitui o conteúdo que estava lá. Salvei. Se você atualizar agora a sua página do projeto no navegador, vai ver que já algumas coisas aconteceram aqui. Não está bonito, mas já aconteceu algumas mudanças de fontes, espaçamentos e por aí vai. Isso é reflexo do Bootstrap. Agora, a gente utilizando as classes CSS que ele cria para a gente, aí sim a gente vai conseguir deixar daquele jeito que eu mostrei na imagem de marcação anteriormente. Vamos adicionar mais 3 estilos aqui. Ponto, btn-primary, abre e fecha chaves. E nós vamos ter 2 estilos aqui para os botões principais da nossa aplicação. E aí nós vamos trocar essas cores aqui para a cor de fundo é FE6E00, que é um tom de laranja clarinho, e a cor de borda é FD5602, que é um outro tom de laranja mais escuro. Eu também quero ter um estilo diferenciado quando passar o mouse por cima do botão. Então a gente vai copiar esse mesmo estilo aqui, só que aí colocando o modificador, hover, é quando você passa o mouse por cima do botão. A cor de fundo vai trocar para a cor que era da borda, ficar mais escura, e a cor da borda vai trocar para red, que é vermelho. E o último estilo que nós vamos ter é o message, que é para nossas mensagens. Vai ter um color gray, que é cinza, um margin left, que é a margem à esquerda, de 10 pixels, e um margin top, que é a margem do topo, de cima, de 10 pixels também. Então esses aqui são todos os estilos que nós vamos precisar no nosso projeto. Vamos deixar eles prontos aqui. Agora vamos lá para o login.tsx, que a gente vai trabalhar na estilização da tela de login. O nome da função aqui está app, já vamos trocar. Botão F2 para trocar nome de função. Login. Aí a gente vai trabalhar aqui dentro do return. Eu vou apagar aqui o conteúdo dele, vai ficar só return e os parênteses. Vou abrir uma div para englobar o conteúdo da página. E nessa div, ela tem um class name, que é o nome das classes, dos estilos que ela vai utilizar. Nós vamos utilizar aqui tanto nossas classes que a gente criou de maneira personalizada, quanto as classes do Bootstrap, que é aquela biblioteca que a gente copiou e trouxe para o nosso projeto. Biblioteca de estilos. Então, por exemplo, o estilo container é o que a gente vai utilizar aqui. Também vamos utilizar o PX4 e o PY5. Então, container é o da div principal da página. PX4 quer dizer padding horizontal de 4 pixels. Padding é a margem interna. Horizontal quer dizer esquerda e direita. E PY é a margem interna de cima e embaixo. Dentro dessa div, vamos abrir outra div com o class name row. Row quer dizer uma div onde os elementos vão estar dispostos em linha, um do lado do outro. Flex-lg-row-reverse, quer dizer que os elementos vão ficar da direita para a esquerda. Align-items-center, vão estar centralizados. G5 é o gutter, que é o separador entre os elementos. E PY5 é a margem interna em cima e embaixo. Tá? Tudo 5 é 5 pixels. Aí aqui dentro eu coloco 2 divs. Uma div que vai ficar na esquerda e uma div que vai ficar na direita. Porque no nosso layout, você deve lembrar, que são 2 colunas. Como eu vou organizar de maneira reversa,
Primeiro, eu vou colocar a div da imagem. Então, ela vai ter um col-10, que é para ela ocupar 10 colunas da minha tela. Cada tela tem 12 colunas de largura. Então, eu quero que a imagem ocupe 10 colunas de largura. Daí, dentro da div, a gente coloca a tag img para imagem, com o src, que você vai colocar o endereço da sua imagem. Eu vou usar essa imagem aqui do mascote do Big Brother, eu peguei lá no site da Globo. Então, só colocar aqui dentro do src o endereço. Aí, a imagem vai ter um class name. Vou quebrar a linha aqui, fica mais fácil vocês enxergarem, tá? Eu vou fechar a imagem aqui também. O class name vai ser d-block, que é o display block. mx-lg auto, que é para margem horizontal em dispositivos grandes ficar automática. E mg fluid também é para a imagem ficar responsiva. Largura da imagem, 700 pixels. Altura da imagem, 500 pixels. Então, só quebrei linha aqui, mais fácil vocês enxergarem, pode escrever tudo numa linha só. Depois, a segunda div que a gente vai ter é a div de explicação do site com o botão de login. Então, vamos abrir aqui uma outra div com class name col6. Na verdade, eu não vou usar 10 aqui, né? Vou usar 6. Cada lado vai ocupar metade da tela. E aí, dentro dessa div, eu vou começar com H1, que é a tag para título. Meu título vai ser o EBBB3. Você pode colocar o título que você quiser. E ela vai ter o class name display-5, que é para o tamanho. FW-bold, que é para negrito. Text body emphasis, que é a estilização. LH1, que é a altura da linha, line height. E MB3 é a margem bottom de 3 pixels, que é a margem inferior. Luiz, eu já conheço HTML, CSS e quero fazer a tela diferente. Posso? Claro que pode, fique bem à vontade. Esses aqui são os estilos para você ficar com a aparência igual à minha. Luiz, também me chamou a atenção que você está usando class name e não class nas tags HTML. Isso é exigência do React, tá, gente? Ao invés de class, tem que usar class name. Abaixo do H1, a gente coloca um P de parágrafo. Votação on-chain do BBB. Nesse P, a gente bota uma class name, lead, que é para ter uma estilização. Vamos ter um outro P igual a esse, mas com um texto diferente. O texto vai ser autentique-se com a sua carteira e deixe seu voto para o próximo paredão. O class name aqui, além de lead, vai ser MB3, se é a margem inferior. E agora eu quero um espaço para o botão. Vamos colocar uma outra div e dentro dessa div um button com o type button. No onClick, né, eu quero o que vai acontecer quando o botão for clicado. Eu quero disparar uma função, então nota que eu vou botar JavaScript aqui, então é entre chaves. Eu quero disparar uma função, então entre parênteses. A função que eu quero disparar é a função connect, que a gente ganha ela aqui em cima, ó, do EGM. Essa função connect é justamente para disparar a conexão com a MetaMask. Ela espera que a gente passe, entre parênteses, um objeto, entre chaves. Esse objeto tem uma propriedade connector, 2 pontos, e a gente passa para ele o connectors na posição 0. O que isso quer dizer, né? Quando eu clicar no botão, vai disparar essa função aqui. Essa função vai chamar uma outra função chamada connect, passando para ela o connectors na posição 0. Esse connectors aqui, ele carrega automaticamente os conectores, os elementos ao qual nossa página está conectada, que no caso é somente a nossa carteira MetaMask. Então, enquanto o connection traz informações da conexão, o connectors traz informação dos elementos aos quais nós estamos conectados, como a carteira, por exemplo. Então, eu estou passando o connectors na posição 0 porque ele é um array. E eu quero o primeiro elemento. Vou quebrar a linha aqui para vocês enxergarem melhor. Mas pode escrever tudo na mesma linha aí. O que mais que eu quero no meu botão? Eu quero uma class name com btn, classe de botão padrão do Bootstrap. btn-primary, que é essa classe que a gente criou aqui. btn-lg, para ser um botão grande, large. Padding horizontal de 4 pixels. E margem direita de 2 pixels. ME é margem end, que é o final é a direita, né?
Agora, aqui dentro do botão, eu quero 2 elementos. Eu quero uma imagem, vou usar o logo da carteira MetaMask. Então, IMG, Source. E aí você tem que colocar o endereço da imagem da MetaMask aqui. Você acha bem fácil no Google, né, o logo da MetaMask. Você pode pegar o endereço dela. Vou deixar também na seção de materiais aqui da aula para você baixar. Aí essa imagem, eu quero que a largura dela seja 64 pixels. E a class name, eu vou usar a classe ME3, margem end 3 pixels. Aí ao lado da imagem, eu quero a mensagem conectar com MetaMask. Eu vou posicionar também um campo para possíveis mensagens de erro. Ele vai ficar aqui logo abaixo do fecha div do botão. Vou ter um P com class name message, que é esse estilo que a gente criou aqui, ó, estilo para mensagens. E aí eu vou renderizar nele esse possível erro que eu posso ter na conexão aqui. Essa variável error, ela fica preenchida caso tenha algum erro na conexão. Então eu vou abrir código JavaScript aqui com chaves. Se eu tiver error, então renderiza aqui o error.message, se não, renderiza string vazia. Então notem que a gente montou a tela utilizando elementos do WAGMI. Esse disconnect nós não vamos utilizar mais. Esse connection aqui também não. E esse status também não. Aí com isso eu posso tirar esse import e esse import. Salvei. O endereço da MetaMask eu tinha pego errado o logo. Agora eu peguei o certo, que é esse aqui. E olha que bacana ficou nossa página. Ficou igual à imagem de marcação. Tem a imagem à direita, as instruções à esquerda e o botão de conectar. Se eu clicar no botão, ele abre a MetaMask, eu posso me conectar e ele me redireciona para a página de votação. Então, com isso, você não apenas aprendeu os fundamentos de criação de página com o React, como aprendemos a utilizar algumas funções do WAGMI, que é a biblioteca de integração com a blockchain, as carteiras, e também já fizemos o primeiro comportamento, que é o comportamento de login. Se você conseguiu chegar nesse resultado aqui, parabéns, mas fica aí que eu tenho mais alguns recados para te passar. Agora, se você teve alguma dificuldade, algum erro, não esqueça de usar a seção de comentários aqui embaixo da aula, ou me mandar um e-mail, ou ainda me procurar em alguma rede social. Beleza? Então vamos em frente. Uau, massa, né? E isso é apenas 66%, 2/3 do nosso projeto como um todo, que a gente vai finalizar essa semana ainda. A nossa próxima etapa é fazer o front-end da nossa aplicação Web3, a interface gráfica que o usuário vai utilizar. Mas antes disso, eu vou pedir que você pause o vídeo agora, vá na seção de comentários logo abaixo aqui do vídeo e me diga o que você achou dessa segunda aula. O que você está achando, né, de programar para blockchain, do nosso projeto Web3. Teve alguma dificuldade? Tem alguma dúvida adicional? Quer me passar apenas o seu feedback? Por favor, eu estou muito curioso, gostaria muito que você deixasse ali embaixo um recado rápido para mim. Nós estamos indo para a última etapa do nosso evento e você está vendo que é só o início de uma grande jornada para você se tornar um profissional especializado em Web3 ou em blockchain. É uma área muito extensa, com muita oportunidade e tranquilamente você pode dedicar a sua carreira a isso ou o seu negócio a isso. Na próxima aula, eu quero trazer para você os seus próximos passos. Como que após finalizar o seu primeiro projeto, você pode continuar estudando para se especializar nesse mercado. Seja por conta própria ou seja comigo. Sim, comigo, porque depois de um tempo criando conteúdos, cursos, eventos ligados aí ao Web3, começou a aumentar bastante os pedidos de vocês por um curso dedicado a este assunto, que ensinasse do básico ao avançado em programação Web3 profissional. Assim, na nossa próxima aula, após o conteúdo combinado, após você finalizar sua primeira aplicação Web3 com a minha ajuda, eu vou te passar todos os detalhes deste curso e como você pode fazer para se inscrever nele. Isso, claro, se você tiver interesse em continuar estudando esse assunto e se profissionalizar para esse mercado. E atenção,
vai ter condições especiais, mas somente para os primeiros inscritos. Então, o ideal é que se você tem algum interesse, por menor que seja, você seja um dos primeiros, né, a consumir a terceira lição e, posteriormente, fazer a sua inscrição. Eu também preparei um brinde, que é um mapa de estudos, para que mesmo que você daqui a pouco não se inscreva no meu curso agora, você tem algum material para te ajudar na sua jornada aí estudando Web3. Então é muito importante que você assista essa terceira aula do início ao fim, para você não perder aí nenhuma dessas informações, nenhum desses conteúdos aí da nossa semana. Aliás, eu tenho que passar para você a senha dessa nossa segunda aula aqui, né? E a senha é blockchain. Então anota aí, porque essa aí é a segunda de 3 senhas que você precisa para desbloquear o seu certificado ao final do evento. Para encerrar, fica aqui o convite para você participar da nossa live de hoje às 19 horas, lá no meu canal do YouTube, onde a gente vai explorar ainda mais os conteúdos dessa aula, passar dicas adicionais, vou tirar qualquer dúvida que você tenha ao vivo, quero fazer um novo sorteio, passar algumas dicas de estudo e até mesmo spoilers da próxima aula, beleza? Então, deixo você com mais alguns depoimentos de outras pessoas que passaram, né, por eventos e cursos, enfim, que tiveram aula comigo em outros momentos. E até a próxima. Valeu! A gente está num momento de oportunidade muito interessante, assim, quando eu ouvi falar um pouco ali do projeto do Real Digital, do piloto